Chegamos então à segunda aula do Despertar Curativo. E se você assistiu à aula anterior, talvez você já tenha começado a entender algumas coisas de forma diferente. Talvez você já começou a perceber, começou a entender que o sintoma, seja ele qual for, ele não aparece de forma aleatória. Uma ansiedade, uma depressão, sintomas musculoesqueléticos, tristezas, ah, grandes depressões, uma depressão, seja qual for o seu sintoma, ele não surge de forma aleatória. Por detrás deste sintoma existe ativo um looping. E na aula anterior a gente falou mais a respeito deste looping que mantém o sintoma ativo e faz com que o sintoma ele se manifeste. Então, na aula anterior a gente trouxe um pouco mais a respeito deste entendimento, deste looping que você inevitavelmente perpetua e o sintoma ele permanece. E além de permanecer esse sintoma, o que que acontece? Ele vai ficando cada vez mais forte. Por quê? Porque você não interrompe este looping. Então, a primeira aula, ela tinha o intuito de você ter este entendimento, mas não só isso. Não só ter este entendimento, mas também sentir um pouco mais disso. Eu tenho certeza que na primeira aula você começou a perceber algo diferente e não só entender, mas também sentir. Sentir. E isso muda definitivamente tudo. Mas vamos lá. Vamos agora para uma parte bastante importante. Por que que isso continua acontecendo? Por que que um sintoma ele continua se repetindo? Por que que um sintoma ele se manifesta para uma pessoa e para outra pessoa não? Por que que isso acontece? Porque vocês devem perceber que algumas pessoas ganham determinados sintomas, ansiedades excessivas, depressão, sintomas musculoesqueléticos e outras não. E por que que isso acontece? Por que que determinados sintomas surgem? Por que esses sintomas aparecem em umas pessoas e outras não? É a respeito disso que a gente vai conversar um pouco mais hoje. Então, primeira coisa, o que que acontece? Quando duas pessoas elas passam por uma mesma situação, vamos considerar aqui que aconteceu determinada situação qualquer. E vamos considerar que uma pessoa, diante desta mesma circunstância, uma pessoa, ela desmorona e a outra pessoa, ela segue a vida. Diante de uma mesma circunstância, uma desmorona e a outra segue a vida. Eu pergunto aí a vocês, o que que muda? O que que muda? Uma mesma circunstância, uma pessoa desmorona e a outra segue a vida. O que que muda? O que muda não é o que aconteceu. O que muda é o significado que a pessoa ela deu à circunstância. Percebam, nesse exemplo que eu estou dando, é uma mesma circunstância, é uma mesma experiência que está acontecendo, e diante de uma mesma experiência, cada uma das pessoas, destas duas pessoas, deu um significado diferente a esta circunstância. E o significado impactou em, de um lado, a pessoa desmoronar e, de outro lado, a pessoa seguir a vida. Acaba
Vocês estão percebendo a diferença? E nós, no geral, nós fomos ensinados de que forma? Nós fomos ensinados que o problema está no que está acontecendo, que o problema está fora, que o problema está no exterior. Ao longo de nossa vida, nós fomos aprendendo isso, que o problema sempre está fora. O problema sempre está fora. Vocês podem perceber que a tendência do ser humano é apontar o dedo para fora. É apontar o dedo para fora. Isso não deveria estar acontecendo, você não deveria estar fazendo isso, você está fazendo errado. A gente aponta o dedo para fora e quer mudar o exterior. Nós queremos mudar o exterior, o externo. E perceba na sua vida, você vai acabar percebendo que, de fato, na maioria das circunstâncias de sua vida, você tenta mudar o externo. Você tenta mudar o outro, você tenta mudar a situação, você tenta mudar, mas você só tenta mudar o externo. Só o que está fora, o que está fora. E na realidade, nós fomos ensinados desta maneira. Nós fomos ensinados dessa maneira, mas o que a gente precisa ter claro é que o externo é o fato. A experiência é o fato. E o que é a experiência? A experiência é o que está acontecendo. E o que está acontecendo é o que é externo a mim, seja lá o que for. É o que está acontecendo. E o que está acontecendo é o fato. O que está acontecendo é fato. E na maioria das vezes, nós passamos uma vida inteira tentando mudar o externo, tentando mudar o que está acontecendo. Mas como assim mudar o que está acontecendo? Ou o que já aconteceu? Se já aconteceu. Então percebam, sempre a experiência, o que é externo a mim é fato, é fato, é fato. E o problema nunca está no fato. O problema sempre está no significado que eu dou ao fato. Diante de uma mesma circunstância, se nós juntarmos 10 pessoas, as 10 pessoas vão ver essa circunstância de maneira diferente. Vamos a um exemplo de um jogo de futebol. Um jogo de futebol. E vamos considerar que nesse jogo de futebol foram 30 mil pessoas. Se você, ao final deste jogo de futebol, perguntar a estas 30 mil pessoas o que elas acharam do jogo, cada pessoa vai ter visto um jogo de futebol diferente. E agora eu te pergunto, qual destas pessoas está falando a verdade? Qual delas é a verdade absoluta? E você vai perceber que nenhuma delas é a verdade absoluta. Todas elas é um significado baseado na interpretação delas. O jogo de futebol é o fato,
o jogo de futebol é o fato, e o que que acontece? Cada pessoa dá o seu significado diante do fato, diante do que aconteceu. Então, o que ativa um sintoma, novamente, não é o fato. O que ativa um sintoma é a interpretação. E o fato é o que é externo. E o que que nós fomos ensinados ao longo da nossa vida? A lutar contra o externo. Isso não deveria estar acontecendo, isso não deveria estar acontecendo, isso não deveria estar acontecendo. Em relação a situações, em relação a pessoas. Eu luto, luto e luto contra o que está acontecendo. Eu luto, luto e luto contra o fato. E toda essa minha luta interna é uma luta que vem da minha interpretação do fato. O corpo, ele sempre reage ao significado. Ele não reage ao que acontece. A ansiedade, ela não vem do que acontece. A depressão, ela não vem em decorrência do que está acontecendo. A tensão no corpo, a síndrome do pânico, a dermatite, a gastrite, os sintomas musculoesqueléticos, a dificuldade com o parceiro, nunca diz respeito ao fato em si. Sempre diz respeito à interpretação a respeito do fato. O corpo, ele sempre vai reagir ao significado que eu dou à situação. E muitas vezes, isto não é algo consciente. Não é algo consciente. Você já percebeu que às vezes, em uma situação pequena, você tem uma reação grande demais e você nem sabe de onde vêm essas sensações? Uma reação desproporcional? É como se depois você percebesse que essa reação, ela não condizia com o fato. Já percebeu isso? Eu tenho certeza que sim, eu já percebi isso em minha vida. Situações nas quais eu tive uma reação tão grande que depois eu acabei por me questionar. Como assim uma reação tão grande diante de uma circunstância tão pequena? Então, essa reação desproporcional, ela é oriunda ao significado que você dá, só que o significado é baseado nas vivências. E quanto mais você vai repetindo looping, perpetuando looping, quanto mais você vai perpetuando aquele looping que a gente conversou e não consegue resolver e não consegue acolher, quanto mais você vai perpetuando tudo isso, mais as reações elas vão ficando maiores e automáticas. E por isso que você percebe uma reação grande, muito raivosa, em uma situação que é pequena, que é cotidiana. Quando a reação é maior que o momento, perceba, não é sobre o momento, é sobre aquilo que ativou. Quando a reação é maior que o fato, não é sobre o fato. O fato é a experiência. O fato é o que está acontecendo. Quando a reação é maior que o fato, não é sobre o fato, não é sobre o momento, é sobre aquilo que ativou, é sobre algo que ativou, é sobre uma memória que ativou,
é sobre algo que eu estou perpetuando. E ao longo do tempo, inevitavelmente, isso vai virando biologia. Vai virando biologia. Esse significado aí, ele não fica só na sua cabeça. Esse estresse aí que você perpetua, essa percepção incorreta e incompleta da sua percepção, da sua interpretação, e essa emoção de raiva, medo, seja lá qual for, que você perpetua, perpetua e perpetua, isso não vai ficar só na sua cabeça, isso vai virar biologia. Isso vai virar ansiedade. Isso vai virando depressão. Isso vai virando sintomas musculoesqueléticos. Por quê? Porque você vai perpetuando o looping, e de novo, vou explicar novamente. Você vai perpetuando o looping, vai perpetuando o estresse, e para o inconsciente biológico, tudo é real. Tudo é real. Se eu estou diante de uma circunstância, de um fato, se eu estou diante de um fato, uma experiência, uma circunstância, eu estou com medo, eu estou com medo e eu perpetuo esse medo, inevitavelmente, o que as minhas células interiormente, ou o meu corpo, vai fazer? Ele vai buscar se adaptar. Se eu estou diante de algo que me dá medo diariamente e eu não consigo resolver, o corpo vai buscar se adaptar, produzindo uma bioquímica diferente, produzindo uma bioquímica de ansiedade, para que eu me tornando ansioso, eu consiga me antecipar ao perigo. Só que esta ansiedade, que é uma adaptação do corpo, é oriunda do looping que eu falei, que eu expliquei. É oriunda do looping. Da mesma forma que eu expliquei a respeito da ansiedade, da mesma forma é uma depressão. Assim funciona também nos sintomas musculoesqueléticos. Por detrás destes sintomas existem loopings que eu perpetuo no meu dia a dia. Loopings de estresse. E sim, quando eu perpetuo estes loopings de estresse e não consigo resolver, isto está criando sintomas. E isto não é para te dar medo, isto é para te trazer consciência. Isto é para te trazer consciência. E todo esse processo, ele vai acontecendo no automático, sem nem ao menos você perceber. Então perceba, uma crítica, por exemplo, uma crítica. Uma crítica pode ser somente uma crítica. Pode ser somente uma crítica. Ou pode virar uma rejeição, uma desvalorização, um abandono. Perceba, a crítica é a experiência. A crítica é o fato. Crítica é o fato. Crítica. Crítica. Agora, a maneira que eu vou perceber a crítica, a maneira com que eu vou interpretar a crítica é pessoal minha. Quando eu sou criticado, eu posso sentir rejeição.
Agora, se eu criticar você que está aí do lado, ali, ah, que está me assistindo, se eu criticar você, talvez você se sinta desvalorizado. Agora, eu me sinto rejeitado. Agora, por que eu interpreto de uma maneira e me sinto de uma maneira e você interpreta de uma maneira e sente de outra maneira? Devido às nossas vivências, devido às memórias que a gente carrega da infância, que a gente carrega aí de momentos marcantes e traumáticos de nossa vida. Mas é importante a gente entender, é muito importante a gente entender que a maneira que a gente interpreta e sente, baseado na maneira que a gente interpreta e sente, vai surgir um sintoma. Se eu perpetuo o looping, sim ou sim vai surgir um sintoma. E o sintoma que surgir vai ser baseado na sua interpretação e sentimento. Se eu me sinto aí com um medo gigantesco em frente a um chefe, eu tenho um medo em relação a um chefe, eu acredito que ele não deveria ser tão violento. Eu acredito, eu interpreto que ele é violento, né? Ele é violento e eu me sinto impotente em relação a este chefe. Ele me dá medo. O que, que vai acontecer? Se eu perpetuo esse medo, se eu perpetuo esse estresse dia após dia, semana após semana, o que que o meu corpo vai tentar fazer? Vai tentar me salvar. E o que que ele vai fazer? Interiormente, o corpo vai buscar se adaptar, vai criar uma bioquímica de ansiedade para que eu me antecipe ao perigo. Ansiedade que é antecipação, antecipação do perigo, certo? Um olhar é somente um olhar. E um olhar eu posso interpretar de uma forma e outra pessoa pode interpretar de outra forma. Eu posso interpretar um olhar com julgamento, eu posso, uma outra pessoa pode interpretar como rejeição, outra como crítica. Agora, qual delas é a verdade absoluta? Nenhuma delas, porque cada uma delas interpretou de uma forma, interpretou um fato. E qual é o fato? O fato é o olhar, um olhar. E este olhar, ele pode significar rejeição para mim, por quê? Porque na minha infância, a minha mãe me olhava de uma maneira parecida. Isto desengatilha uma memória. Só que é preciso ficar claro que o olhar é neutro. O olhar que eu percebo fora é neutro, é o fato, 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 experiência, experiência, experiência. Então, o que ativa na realidade é o significado. O que ativa o sintoma é o significado. O que ativa o sintoma é a interpretação. O que ativa o sintoma é a emoção que eu mantenho em estresse continuado. O que ativa o sintoma é eu permanecer
no looping. É eu permanecer preso ao looping. Eu me mantenho em estresse continuado, o sistema imunológico ele desliga e eu fico aí à mercê de sintomas físicos, não físicos ou psicológicos. Seu corpo, ele acaba por responder ao que está registrado. A sua mente, ela funciona como um banco de dados, um banco de registros. E a todo momento ela fica percebendo ao redor se está acontecendo algo semelhante ao que aconteceu já em algum momento de sua vida. E se ela percebe que algo é semelhante ao que já aconteceu, ela ela simplesmente ela responde com processos automáticos, com interpretações automáticas, com emoções automáticas. O corpo, ele reage baseado nas suas vivências. Muitas das suas interpretações, elas surgem, pensamentos de interpretação surgem baseado nas suas vivências. As emoções que vão surgindo e sentimentos que surgem em frente a determinadas situações, elas surgem baseadas nas suas vivências. É como se o corpo se perguntasse a todo momento o quão perigosa é essa situação, o quão perigosa é essa pessoa, o quão essa pessoa se parece com outra pessoa, o quão essa situação se parece com outra situação. Se o inconsciente percebe qualquer semelhança, bum, interpretação automática, vai surgir uma interpretação automática, uma emoção, um sentimento automático, e você simplesmente entra nesse piloto automático. Você entra nesse piloto automático e você acredita nisso. Então, é importante aí que fique claro para você que você reage ao significado. Você não reage ao fato. Fato é o que está acontecendo, fato é o que aconteceu. O que aconteceu é experiência é fato, fato. E você nunca reage ao fato, você reage ao significado que aquele fato tem para você. Baseado no quê? No seu banco de dados, no seu banco de registros. Então não diz respeito só ao presente. Diz respeito ao que já estava dentro de você. Diz respeito às suas memórias, diz respeito a situações que você vivenciou. Não diz respeito só ao presente. O presente, o que está acontecendo, normalmente desengatilha interpretações automáticas, reações automáticas, emoções automáticas. Você entra no looping, que a gente falou na primeira aula, entra no looping, só que o que, que acontece? Você não sai do looping. Você não aprendeu a sair do looping. Você não aprendeu a sair do looping. Então, provavelmente você já entendeu que não começou hoje. Não começou nessa circunstância que está externa a você. Essa circunstância que tanto te incomoda, essa mãe que tanto te incomoda, esse emprego que tanto te incomoda e te traz sensações, essa situação específica que te gera ansiedade, ou essa ansiedade que vem do nada aí, ela não vem do nada. Ela está sendo desengatilhada.
E ela só se perpetua tão fortemente e cada vez piora mais devido ao fato de você alimentar o looping. Você alimentar o looping. E tenha claro, quanto mais você alimentar o looping e não criar um novo estilo de vida, um hábito de fazer diferente, cada vez mais vai aumentar, aumentar, aumentar o sintoma, piorar o sintoma, piorar as sensações no corpo, piorar a ansiedade e assim por diante. Então, tudo isso começou lá atrás, em momentos que provavelmente você nem lembra mais. Vem lá de situações lá de trás da infância, situações, inclusive, que você herdou do seu pai, da sua mãe, de seus ancestrais. E por isso que, em muitos casos, você tem reações de raiva tão grande você não sabe de onde vem. Desproporcionais. Um medo desproporcional. Uma síndrome do pânico que surge aos 30 anos. Em frente a uma circunstância neutra. Em frente a um elevador. Para que uma reação tão desproporcional de medo em frente a um elevador? Isso acontece porque o elevador ele acaba por ter uma representatividade específica para essa pessoa no inconsciente. O elevador, esse ambiente fechado, representa perigo. E automaticamente a pessoa, o que acontece? Ela entra no looping. Diante do fato, diante da experiência que é neutra, a pessoa ela entra em uma interpretação. E essa interpretação é baseada em vivências, em situações talvez que apanhou em um quarto fechado. Se essa criança apanhou em um quarto fechado durante muito tempo, o inconsciente percebe outro local fechado e começa a trazer um medo exacerbado, sensações gigantescas no corpo. E estas sensações gigantescas, elas vêm oriundas de um looping, esta interpretação que surge e essas emoções que surgem de forma automática. Então, o que ativa não é o fato, o que ativa não é o elevador, o que ativa é a interpretação inconsciente do objeto elevador. Porque se fosse o elevador que causasse o medo, todos teriam medo. Se fosse o ato da mãe que gerasse a sensação de abandono, todos se sentiriam abandonados diante de uma mesma circunstância. Mas a cada 20 pessoas, as 20 vão sentir de forma diferente, perceber de forma diferente. Então, você reage baseado no que viveu. Isso pode vir, então, de experiências marcantes, do que você viveu na infância, do que você viu e ouviu, ou até mesmo de padrões que você aprendeu ao longo da vida. Situações onde aquele mesmo sentimento existiu. É uma repetição, é uma repetição. O corpo, ele não esquece. Ele não esquece o que foi intenso. Ele não esquece o que representou perigo. Ele mantém aquilo ativo e continua respondendo. Ele mantém aquilo ativo, ele mantém o looping ativo e continua entrando no automatismo. E qual o intuito disso? Te proteger. Mas como
você nem ao menos era consciente disso, agora você até está começando a ficar consciente disso, como você nem ao menos era consciente disso, você simplesmente entra no looping, mantém o looping, não sabe como resolver o looping, se mantém no looping, se mantém nos sintomas, se mantém nos sentimentos. A ansiedade cresce, 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 a depressão cresce, a tristeza cresce, as reações de raiva vão crescendo e ficando cada vez mais fortes. O meu sintoma músculo-esquelético vai piorando cada vez mais, eu vou perdendo cada vez mais, ou melhor, vão surgindo cada vez mais dores, mas por que que elas vão ficando cada vez maiores? Vão ficando maiores porque eu alimento o looping no meu dia a dia. Eu tenho vários loopings que eu alimento no meu dia a dia. Eu tenho várias situações do passado que se ativam ainda no meu dia a dia. Então, o sintoma, definitivamente, eu tenho certeza que você já entendeu isso agora, ele não começou hoje. Ele só é uma continuação. E ele é uma continuação que se mantém contínua devido ao fato de você alimentar estas sensações. Dito não, devido ao fato de você não resolver. E enquanto isso não é visto, enquanto que você não resolve isso, enquanto que você não resolve esse looping, o corpo ele vai continuar reagindo. Ele vai continuar vindo com essas sensações. Ele vai continuar vindo com o sintoma. O corpo ele vai continuar tentando resolver. O corpo vai continuar tentando te salvar. E este salvar do corpo é uma adaptação ao que você não consegue resolver. O seu corpo, a sua ansiedade, a sua dermatite, a sua gastrite, o seu câncer, a sua depressão, a sua síndrome do pânico, a sua reação de raiva exacerbada e desproporcional. É uma adaptação interna ao que você não consegue resolver externamente. É uma adaptação interna e corporal de uma aba que você mantém aberta. De um looping que você não resolve. De uma emoção que você não acolhe, de um sentimento que você não acolhe, de uma percepção por detrás da emoção que você não ressignifica. Um estado de resistência que se perpetua. O que cria o seu sintoma é o estado de resistência que você perpetua. É a resistência ao que está acontecendo. É a resistência ao que está acontecendo. E por isso, vão aparecendo sintomas dos mais variados: ansiedade que vai e volta, tensão no corpo que não some, dificuldade de desligar, sensação aí de estar sempre no limite, se sentir sempre no limite, aí não conseguir se desligar das coisas, tensão sempre no corpo, sempre o corpo tensionado, cansado, ansioso, com medo das coisas, raiva à flor da pele desproporcional. Isso tudo vai surgindo aí como forma de adaptação. Sintomas físicos, dificuldades financeiras, são tudo adaptações. E elas permanecem por eu não saber lidar com as circunstâncias de forma amorosa no meu dia a dia.
Eu tenho certeza que você está cada vez mais percebendo que talvez o problema não seja o sintoma. O sintoma é a manifestação. O sintoma é o feedback. O sintoma é um recado de Deus. É como se fosse um sinal para que a gente consiga olhar e evoluir em algum aspecto em nossa vida. E o que que acontece? Quando a gente recebe esse sinal, quando ele aparece em nossa vida em forma de ansiedade, em forma dos mais variados sintomas, o que que a gente tenta fazer? Eliminar esse sintoma. A gente nunca acha que é algo interno, sempre é externo. A gente tenta culpar o outro, a gente aponta o dedo para fora e diz que isso não deveria estar acontecendo. A gente toma remédio. E eu não estou dizendo que o remédio ele não seja importante, é importantíssimo. Mas o que eu estou dizendo é que a gente não deve somente tomar o remédio. É se perguntar para que apareceu? Para que apareceu? E por detrás disso, quando nos perguntamos para que apareceu, se a gente vai aprofundando, nós nos daremos cara nesse looping, de cara com esse looping que nós perpetuamos. Este looping que faz com que perpetuemos a resistência e nos coloquemos no contrafluxo da vida. Isso cria sintomas. E isso cria, inevitavelmente, sintomas. O nosso papel, então, não é tentar eliminar, não é somente tomar remédio. Sim, nós devemos tomar remédio, mas não somente tomar remédio. Nós não devemos só ficar apontando para fora e reclamando do que está acontecendo. Nós devemos ver o sintoma como um feedback e se perguntar o que que ele está tentando resolver. O que que essa adaptação está tentando resolver? O que que esse sintoma está tentando resolver? O que que essa ansiedade está tentando resolver? O que que esta ansiedade, por que esta ansiedade está tentando antecipar? Por que que ela está querendo me antecipar as coisas? Para quê? Para quê? Para quê? Quando eu me pergunto para quê, o para quê vai me levar ao looping que a gente conversou. Quando eu me pergunto por quê, eu vou buscar resolução externa. Eu vou apontar o dedo e vou tentar culpar o outro, culpar a situação. Vou me vitimizar. Mas para você que está aqui e já começou a entender um pouco melhor o processo, começou a entender um pouco melhor o looping e como as coisas elas acontecem, você vai bater no peito e perceber que a mudança é interna. A mudança está no looping. A mudança está em um novo estilo de vida. Na realidade, quando o corpo, ou melhor, quando você para de lutar, o corpo muda. Quando você para de lutar contra o sintoma, o corpo começa a entender. Quando você se pergunta para quê e não por quê, algo já, mesmo que pequeno, já começa a mudar. Você sai da vitimização. Você sai da vitimização.
Então, para que você inicie a mudança, você vai ter que quebrar esse looping, você vai ter que sair da resistência, você vai ter que parar de lutar e resolver as circunstâncias. Se você parar de lutar contra o sintoma, a autocura, inevitavelmente, ela vai começar a acontecer. A autocura da ansiedade, das sensações que vêm forte no seu corpo. Quando você começar a parar de lutar contra o que está acontecendo, você vai começar a regular o seu sistema nervoso. Você vai começar a sair da ativação exacerbada do sistema nervoso. Quando o sistema nervoso ele está muito ativado, o sistema imune se desliga e a autocura não avança, nem ao mesmo começa. Então, você precisa começar a interromper os loopings, parar de lutar para que esse processo ele comece. Então, de novo, reiterando para que você decore, não é o sintoma. O problema não está no sintoma. E o problema também não está no que está acontecendo. O problema está no que continua ativo dentro de você. E o que continua ativo dentro de você perpetua a sua interpretação do fato que é neutro e perpetua a sua emoção e sentimento do fato que é neutro. Uma mesma situação gera diferentes interpretações e sentimentos. Ou seja, o problema nunca, mas nunca está na situação. A situação sempre é fato, a interpretação é que ativa. Então, você deve estar se perguntando agora, então como mudar isso? Como eu faço para mudar isso? Como eu faço para mudar isso na prática? E para você mudar isso na prática, para você começar a mudar isso na prática, falando obviamente de uma forma super simples, é sem lutar contra o que está acontecendo, sem controlar, sem voltar pro mesmo padrão. Quando você sai da resistência e se rende ao fato, se rende ao que está acontecendo, algo começa a mudar e o looping ele começa a se resolver. E isso a gente vai aprender mais e a respeito disso a gente vai aprender, então começar a aprender um pouco mais na próxima aula. Até lá, então.